A NASA já descartou as teorias sobre o final da Terra. Você pode ficar tranquilo. Tudo em base científica. Então, nada de calendário maia, de inversão dos polos magnéticos da Terra, de aproximação do planeta Nibiru, das tempestades solares fora de proporção e alinhamento de planetas que causariam tempestades e marés descomunais a nível global. O mundo não deve acabar esse ano. Que bom, né? Então, pelo menos por enquanto, você pode ficar tranquilo e empreender. Francisco Seabra, pesquisador, astrólogo e autor da Química do Amor e o Evangelho segundo a Astrologia. Francisco, obrigado por estar aqui no nosso quadro de primeira. Eu que agradeço. Francisco, me conta do Francisco. São peixes com ascendente escorpião e a lua em touro. Eu sou um buscador. Astrologia. Ciência. Final do mundo. Vai demorar. Os maias. Profundos conhecedores da astronomia e da astrologia. E que não fizeram nenhuma previsão a respeito do final do mundo. Previsão. Futuro. O futuro. Ao astrólogo pertence. Os astros. Deuses. Brasília. Mentira. Brasil. Futuro. Um sonho. Paz. Francisco, obrigada pela sua presença aqui no nosso quadro de primeira e eu vou pedir para você deixar um recado aqui para os nossos telespectadores que estão assim temerosos com relação ao final do mundo que parece que vem aí. Não vem não, pessoal. Fiquem tranquilos a respeito do final do mundo. Eu espero revê-los em 2013, né? Vamos lá estudar astrologia, vamos nos aproximar desses astros aí que vão continuar nos protegendo. Obrigada, Francisco. Estamos mais tranquilos e nos aguarde com uma entrevista importante sobre emendas parlamentares com o advogado especialista político Menilo Diniz. Conversamos agora com o advogado especialista em direito público, o Dr. Menilo Diniz. Boa tarde, Dr. Menilo. Boa tarde. Dr. Menilo, quais são as responsabilidades jurídicas de um deputado quanto à emenda parlamentar publicada por ele? Todo parlamentar, quando propõe uma emenda, quando destina, no caso de dinheiro público, alguma verba para um projeto do Executivo ou que cria um projeto novo, ele tem a responsabilidade, enquanto parlamentar, enquanto membro de uma casa legislativa que dirige dinheiro público para um tipo ou outro de iniciativa. Essa responsabilidade diz respeito à qualidade da emenda, à sua destinação junto ao interesse público, especialmente que ela tenha uma tramitação e que funcione como forma de contribuir para que a população tenha melhores serviços, melhores qualidades. Essa responsabilidade é estritamente jurídica. Entretanto, o parlamentar tem outra responsabilidade, que é a responsabilidade ética quanto à destinação desses recursos para que eles tenham, de um certo modo, a capacidade de, primeiro, serem corretos, ou seja, serem colocados a serviço daqueles projetos que foram idealizados, e, do outro lado, um segundo momento, que os processos que aconteçam não sejam processos marcados por malfeitos. E quais são as responsabilidades jurídicas do executor, seja um administrador ou um produtor, no momento de executar essa emenda parlamentar? O executor de um projeto público, ou mesmo o produtor que está associado a esse projeto, a empresa que tem a responsabilidade de usar esse dinheiro a fim de atingir um objetivo social, esses têm três tipos de responsabilidade: a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. No caso da administrativa, especialmente diz respeito ao gestor público. Esse tem obrigações, deveres e extremas responsabilidades a fim de fazer com que o dinheiro público atinja o seu objetivo. No caso do produtor, ele tem uma responsabilidade civil e diz respeito efetivamente a qualquer tipo de ressarcimento ao erário por conta de algum tipo de má gestão. E no caso da responsabilidade penal, ela se refere a qualquer tipo de ilícito cometido, algum tipo de crime que pode vir a acontecer em uma situação como essa, e no qual responderão tanto o gestor público como o produtor ou o gestor da empresa que está atribuída a responsabilidade de realizar esse projeto. E quais são as sanções ou penalidades que o executor pode sofrer?
No caso administrativo, ele pode ser, inclusive, exonerado do serviço público, como um extremo de penalização. No caso civil, ele pode ser obrigado a devolver, em conjunto com os que foram beneficiários desse recurso, o dinheiro para o erário. E no caso penal, a depender do crime que for cometido, ele tem algum tipo de pena que vai desde uma multa a uma prisão, que pode ser em regime aberto, pode ser em regime semiaberto, ou pode ser inclusive em regime fechado, a depender da extensão da sua conduta ilícita, da sua conduta que a sociedade vai julgar por meio do judiciário como indevida. Agora, o importante é que esse tipo de sanção ainda é pouco diante da responsabilidade que há para com o dinheiro público. No caso da empresa ou do produtor que leva adiante um projeto como esse, ele tem também responsabilidade civil e penal, e nesse caso é parecido com o caso do administrador, devolver o dinheiro para o erário e, do outro lado, assumir a sua responsabilidade penal. E como se proteger para não deixar isso acontecer na hora da execução? Bem, eu acho que tem que haver uma excepcional controladoria de todo tipo de gasto, ou seja, um controle profundo, um controle exigente, um controle que não permita que haja qualquer tipo de desvio. Mais que isso, nós, enquanto sociedade e também a imprensa, tem que fazer um controle social desse tipo de gasto e, por fim, garantir que haja transparência, ou seja, temos que saber para onde vai esse dinheiro, temos que saber quais são as emendas parlamentares feitas pelos nossos deputados, temos que ter um conhecimento disso. Dr. Melilo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. De nada, foi um prazer e coloco-me sempre à disposição do programa para que a gente sempre possa conversar.